Oi, eu tô aqui de Oxford, da Universidade de Oxford, falando do meu dormitório. Eu vim fazer um curso de verão aqui na universidade, focado em Leonardo da Vinci, em entender a mente de Leonardo da Vinci. Vai ser uma semana e aí depois daqui eu passo uns dias em Londres e aí eu volto pra casa. Eu não sei muito o que esperar, porque eu não sei muito qual é o público-alvo, mas eu acho que vai ser um pouco difícil terem pessoas que são da minha área estudando Da Vinci. Justamente isso também que vai ser interessante, sabe? Poder ver um pouco mais, não só de assuntos que fogem um pouco de um link direto com o que eu faço, mas também que vai me permitir conhecer outros universos, né? Outras pessoas. Enfim, eu não sei muito o que esperar. Vou mostrar o meu quarto pra vocês também e vou contando pra vocês durante a semana como que tá sendo o curso. E aí tem duas portas. Esse aqui é o meu quarto. Esse aqui é de uma outra pessoa. E aí a gente divide o banheiro. Aqui é o banheiro. E aí nessa porta rosa aqui fica o meu quarto. Aí olha que bonitinho. Só é muito quente. Eu já também tirei as coisas da mala e arrumei aqui um pouco. Pronto, eu vou tomar um banho agora e começar a me arrumar, que daqui a pouco já é o jantar de boas-vindas. Depois da aula, eu costumo separar uns 45 minutinhos para poder revisar a matéria e refletir um pouco também nas partes que eu mais gostei da aula. Durante o programa, está incluído café da manhã, almoço e jantar, mas hoje eu acabei perdendo o horário do almoço, então eu resolvi almoçar fora. Tem um restaurante bem perto do campus chamado The Ivy, que eu estava querendo experimentar. O restaurante é enorme e tem umas opções bem legais no cardápio. Eu acabei pedindo de entrada uma salada de melancia com pato e castanhas, que estava muito gostosa. E de prato principal eu pedi o famoso fish and chips, que estava muito gostoso também. Para a parte da tarde eu tinha planejado ficar lá na Blackwell, que é uma livraria aqui em Oxford, que eu recomendo muito você ir se você vier para cá. A seleção de livros dela é uma das minhas favoritas, porque como ela não foca muito em best-seller, você acaba descobrindo um mundo completamente diferente de livros, sabe? De temas muito interessantes. Eu tirei foto de vários livros para minha lista. Tem um cantinho escondido no térreo da livraria, que é uma escada que te leva para o subsolo. Bom dia! Hoje é quarta de manhã, eu tenho aula daqui a pouco, mas como ainda tenho um pouquinho de tempo, eu resolvi sentar aqui para contar um pouco de como que tá sendo essa semana. Tá sendo muito interessante, tanto no ponto de vista do curso em si, mas das pessoas que eu tenho conhecido. No total, somos acho que umas 60, por volta de 60 pessoas. Acho que tem gente de mais de 20 nacionalidades e tem vários cursos durante a semana, não é só isso que eu tô fazendo. Todo mundo muito aberto, todo mundo muito curioso, com muita coisa legal pra contar. Eu acho que você tem que ser uma pessoa muito interessante e curiosa para você pegar um verão seu, para você pegar o seu tempo, o seu dinheiro e vir passar estudando, sabe? Aprendendo alguma coisa. Então eu acho que a consequência disso é você estar em volta de pessoas que tem muita coisa legal para contar. Por exemplo, eu não mencionei isso, mas tem gente de todas as idades. Tem um casal muito fofo, que eles têm mais de 80 anos. Eles são de Nova York e aí a moça, ela é terapeuta. E o marido dela, ele, com mais de 80 anos, ainda trabalha, ele é banqueiro. Mas ela queria muito fazer esse curso, que tem um curso de psicologia aqui muito legal, que por sinal eu também queria fazer. E aí ela achou que não ia dar e tudo, pela idade. Ele foi, comprou pra eles dois. Ele se inscreveu no curso de psicologia pra fazer junto com ela, pra ela não fazer sozinha. E aí estão os dois aqui, e assim, muito fofos, sabe?
Mas enfim, tá sendo muito legal. O curso também, a professora é incrível, assim, também é muito legal você ter aula com alguém que é tão sábio e apaixonado pelo assunto, sabe? Saber um pouco mais a fundo sobre Leonardo da Vinci também tem sido uma experiência muito incrível. A forma que ele vê o mundo, a forma que ele vê a natureza. A pintura era uma das multifacetas que ele tinha. E é muito legal, assim, porque eu vim pra cá com a ideia de aprender uma coisa que não é necessariamente útil pra minha carreira, pro que eu faço. E é muito legal você ver que, na verdade, não. Tudo, direta ou indiretamente, tá ligado, porque muda a forma que você pensa, muda a forma que você vê o mundo, muda a forma que você analisa as coisas, conhece pessoas. Mas, enfim, então eu tô vendo muito mais aplicações pra minha vida do que eu imaginava antes de fazer o curso. Eu entrei pela curiosidade e vou sair não só com aprendizado de uma figura incrível, mas também com um aprendizado que eu posso adotar no meu dia a dia. E, enfim, eu vou indo lá pra poder aproveitar o dia, aproveitar as pessoas, a aula, e no final do curso eu volto pra contar um pouco mais sobre tudo que eu aprendi durante a semana. Para essa última parte do vídeo eu já tô em casa, mas eu queria gravar para contar um pouco do que eu aprendi essa semana. Eu acho que vai ser muito difícil até mesmo resumir tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho refletido, porque foi bastante coisa, senão isso daqui vai virar um podcast. Mas eu recomendo muito a leitura do livro Leonardo da Vinci, A Mind in Motion. Ele é o livro dessa professora de Oxford, a doutora Juliana Baroni, que deu essa aula e ela vai mostrar que a mente dele, ela funcionava por analogias. Que quer dizer que Leonardo, ele acreditava que a natureza, ela era regida por leis universais que se repetem de várias formas. Então, uma coisa que eu achei muito legal, por exemplo, ele estudou muito o movimento da água. E aí, quando ele estudou o movimento dos redemoinhos, ele assumiu que o ar tem as mesmas propriedades da água e que com isso seria possível criar uma máquina voadora, que ele chamou de parafuso aéreo. E esse parafuso aéreo, ele tem, basicamente, ele é o primeiro protótipo do que hoje é o helicóptero. E outra coisa também muito interessante é que a gente conhece Leonardo da Vinci muito mais como um pintor. Só que, na verdade, ele só pintou 20 obras quando os manuscritos dele, na verdade, têm por volta de 5.000 páginas. E, além disso, ele dissecou mais corpos do que terminou pinturas. Ele foi um engenheiro, ele foi um inventor, um cientista. Assim, a arte dele era, na verdade, uma forma que ele usava de uma comunicação visual para explicar a física do mundo. Então, quando você vai analisando as pinturas dele, você vê que tem toda uma ciência por trás. Ele, inclusive, escreveu até um tratado sobre pintura, que é muito interessante, mas, enfim, eu acho que eu já estou estendendo um pouco no tópico. Eu recomendo muito você ler o livro, se você for interessado. E eu queria compartilhar 3 frases dele que eu achei que seriam muito legais e que eu tenho refletido muito em coisas para minha vida, sabe? Então, a primeira frase, ela é sobre movimento. E aí nela, Leonardo vai falar aqui: o movimento, ele é a causa de toda a vida e ele só nasce com a perda de equilíbrio. Eu achei muito interessante pensar nessa frase de que realmente o equilíbrio perfeito, ele é estático. A gente só sai do lugar se a gente fizer as pazes com o fato de que sair do lugar requer incerteza, requer esse desequilíbrio por um tempo. Então, para emendar nessa frase, eu vou para a segunda, que ela é sobre prática. Então, Leonardo também acreditava que o conhecimento, ele começa na mente, mas a certeza, ela nasce da experiência. Leonardo, ele não teve uma educação formal,
mas ele gastava muito tempo, muito dinheiro lendo livro, pedindo professores para ajudar ele a entender os livros. Mas ele também passava muito tempo na natureza, aplicando, fazendo experimentos. Falando isso agora, também me veio na mente muito a questão da internet, e principalmente agora com a AI. Hoje em dia, a gente tem uma overdose de informações, né? Se a gente não tira isso do virtual e torna uma prática, sabe? Acaba sendo justamente o que Leonardo fala. Você começou com conhecimento na mente, mas você parou ali, você não aplicou ele. E aí, para fechar, vem a terceira frase, que é sobre imperfeição. O Leonardo defendia muito que você só consegue capturar a vida se você der espaço para imperfeição. E esse conceito, especificadamente, ele aplicava para os desenhos, para as pinturas dele. Porque quando ele estava desenhando, ele usava uma técnica chamada brainstorming, na qual ele se recusava a fazer linhas rígidas, assim, contornos muito rígidos, muito perfeitos, porque ele falava que essa perfeição toda, ela tirava o movimento da imagem. E para uma pintura, para um desenho, é difícil você capturar o movimento. Então, só quando ele fazia essas linhas mais imperfeitas que ele conseguia atingir a perfeição do movimento. Eu acho que essa frase foi perfeita para terminar esse vlog. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vlog também, eu espero que de alguma forma ele tenha te inspirado a sair mais de casa, olhar para o céu, olhar para a natureza, tirar os fones de ouvido, ser sempre curiosa, aprender, experimentar. Se você gostou, eu espero estar aqui semana que vem, espero que você também esteja aqui semana que vem. Mas até lá, um beijo e uma ótima semana.